primeiro conceito que você vai aprender de neuromotivação, você vai aprender com uma história. A história da padaria do seu Zé é uma história verídica e, na verdade, é uma história um pouco triste, sim, tá? O que aconteceu com a padaria do seu Zé? Ele tem essa padaria há 20 anos, acordando todos os dias às 5 da manhã. Ele tem 2 filhos, para quem, de certa forma, ele é um herói para esses filhos, tá? Um deles cresceu dentro da padaria e foi fazer administração. Por quê? Porque ele via que seu pai precisava de ajuda. Ele começou, então, depois que se formou em administração, ele começou a trabalhar junto com o pai. E começou a trabalhar, dando ali, dando força, dando seu gás, tentando dar o seu melhor, mas o tempo foi passando, e o que aconteceu foi uma decepção. Uma decepção. O pai, que para ele era um herói, ele começou a ver que o pai dele tinha um monte de defeitos. Ele foi ficando desmotivado, ele foi ficando até mesmo decepcionado, deprimido, triste. Veja, o sonho de vida dele, ele cresceu dentro daquela padaria, o sonho de vida dele era, ele foi fazer administração para conseguir ajudar o pai. Mas ele foi vendo que não dava, até que um dia ele chegou e falou: pai, eu não consigo, eu sinto muito, e eu acho que está na hora de eu seguir o meu caminho agora. O que realmente aconteceu? Tá? O que aconteceu é que todo controle era feito num papelzinho. Ele sugeriu: pai, vamos colocar um sistema. Nada. O pai dele não topou. Controle de estoque era uma piada. Não existia controle de estoque. Poxa, pai, eu aprendi, eu sei como que é. Vamos tentar dessa outra forma. Nada. Ele sugeriu fazer algo diferente. Nada. Não tinha prolabore fixo. O caixa... O caixa da padaria era um caixa eletrônico. Toda hora alguém passava lá, tirava dinheiro lá de dentro. O irmão, que nem sequer trabalhava na padaria, passava lá e pegava um dinheiro do caixa, e o pai deixava, e o pai, para ele, tudo bem. E claro, qual que é o sentimento de injustiça que não via numa coisa dessas, né? Numa atitude assim? Então, o que realmente aconteceu com a padaria do seu Zé? Tá? O que aconteceu é que não tinha treinamento, não tinha organização, não tinha automação, não tinha ferramentas para fazer o trabalho ser mais rápido, mais eficiente, mais organizado. E quando o pai estava exausto, absolutamente exausto, porque, puxa, padaria, acordar 5 horas da manhã, todos os dias, 20 anos fazendo isso, quando o pai estava completamente exausto, o que o pai fazia? Ele simplesmente abaixava, fechava a padaria e às vezes passava ali vários dias para poder descansar. Os clientes chegavam na porta e nem entendiam por quê. Nossa, por que tem uma padaria fechada sendo que não era feriado nem nada? Porque o pai simplesmente estava exausto e realmente precisava fechar. Tá? Agora, vamos entender um pouco mais a fundo a respeito disso. Tá? O que verdadeiramente aconteceu? Aconteceu que o filho deixou de ver futuro. O filho do seu Zé deixou de ser futuro. Por que ele deixou de ver futuro? Porque o seu Zé era controlador. O seu Zé, ele era centralizador. E pior, tinha que ser do jeito dele. Do jeito dele. O seu Zé não estava aberto para outras novas ideias. Ele não tinha flexibilidade mental para testar outras coisas. E por que eu acho que essa história é tão triste? Em primeiro lugar, porque é uma história que se repete de novo e de novo. Não é só a história da padaria do seu Zé. Talvez seja a história da sua empresa familiar. Tá? Ou você conheça alguém que esteja passando por isso. Tá? Mas o grande ponto é, você consegue perceber que aquele rapaz que se criou dentro da padaria, que foi estudar administração para aprender e descobrir como ajudar o pai. Esse cara, o pai era um herói para ele. Esse cara que um dia vai herdar aquela empresa, esse cara simplesmente não teve o espaço, não teve a autonomia, não teve a chance, não pôde fazer experimento. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Ele não pôde fazer testes, ele não teve a chance de poder mostrar que podia ser feito algo de forma diferente.
E esse pai que era um herói, aos poucos ele começou a deixar de acreditar, tá? Então, para mim, é isso o verdadeiro problema. O pai não estava aberto à mudança. Não tinha essa flexibilidade mental. E a gente vai entender muito mais a fundo isso daqui a pouquinho para frente. E esse é o primeiro grande conceito. Um conceito que vai revolucionar a tua gestão. O conceito de desesperança aprendida. É isso que aconteceu com a padaria do seu Zé. Tá? A gente ensina, a gente pode ensinar ou a esperança, a gente pode ensinar aos nossos colaboradores que existe sim formas de criar um futuro melhor para nós mesmos, mas a gente também pode fazer uma coisa que é extremamente perigoso, é essa armadilha número 1 da neuromotivação, que é a armadilha da desesperança aprendida. A gente já vai estudar e entender bem mais a fundo como que funciona esse fenômeno, porque é um fenômeno da mente, é um fenômeno de psicologias, tá? E talvez você não seja como o seu Zé, mas talvez a sua equipe esteja perdendo as esperanças. Talvez os seus colaboradores não estejam vendo na sua empresa a possibilidade de um futuro melhor. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Você precisa ter uma equipe realmente apaixonada pela sua empresa. Você precisa o tempo todo estar acendendo e fomentando essa chama da esperança, essa chama de que a sua empresa é uma ferramenta, é um instrumento para a gente criar uma vida melhor. Não só para você, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. E é disso que a gente vai conversar na próxima aula.